Sejam muito bem-vindos a mais um Pare Ponto em Pauta. E aí, Flavião? E aí? De boa na Lagoa? Supimpa. Então tá bom. Então, mas antes de a gente começar mais um papo aqui com vocês, sem mais um em pauta, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, pessoal, isso mesmo, deixe seu like, comentário, compartilha geral, acione o sininho aí da rede social, assim mais gente tem acesso às conversas que a gente tem aqui semanalmente no Em Pauta e, claro, também com os nossos convidados todas as quartas-feiras. E tem que clicar aí no Apoia-se, Flavião. Muito bem lembrado. Estamos esperando vocês, poxa. apoia.se/pareponto, o link está na descrição. É só você clicar e descobrir como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas e ainda ajudar esse projeto aqui a continuar vivo aí pelas redes. Flavião, qual é a boa, meu caro? Rapaz, vamos lá. Vamos ver se dá samba esse papo. Eu, no auge dos meus 50 anos, comecei a fazer natação, Fernandão. Você disse ontem, cara. Disse pra você? Então, e você sabe muito bem que eu tenho um certo pudor para expor fatos da minha vida pessoal nas redes sociais. Não faço isso com muita... né? Apesar das críticas dos meus consultores e de imagem e tudo mais... Mas eu não faço. Mas eu entendo que essa história da natação seja uma boa metáfora para a gente analisar aqui coisas que a gente discute que são muito importantes, que a gente fala direto aqui no canal sobre ESG. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer fluir esse papo. Me ajuda você, que é um cara especialista em comunicação. Assim, a primeira coisa é... Eu não entendo que seria um equívoco se eu divulgasse, num primeiro momento, mesmo sendo no início das minhas práticas de natação, que eu comecei a fazer natação. Apesar de eu não ter muitos resultados ainda, eu estou agora na minha 3ª aula e tudo mais, ela nasce, essa minha intenção nasce de um objetivo genuíno, né? E, aliás, tem objetivos genuínos. Então, vamos começar a debulhar isso daí. Então, a primeira coisa, assim, na minha idade, recém-completados 50 anos, é muito importante manter o corpo em movimento. Isso ao longo da vida, de toda a vida, em qualquer idade, mas aos 50 isso é muito importante. E eu sempre pratiquei esporte. Só que esse acúmulo de esporte, de esforços ao longo do tempo, me trouxe várias lesões. No ombro, no joelho, no quadril... que limitam algumas coisas, e o impacto do futebol, do tênis, da capoeira, do karatê, do judô, isso, enfim... O cara é um multiesportista, desgasta um Salles. Então, uma das coisas que eu queria, um dos objetivos que eu tenho com a natação, primeiro é autonomia corporal. A minha esposa sempre fala que eu quero chegar a uma boa idade... mas eu quero chegar com autonomia, levantando com a capacidade de ter autonomia e levantar sozinho da cama, sabe? Fazer as coisas, ter autonomia de vida mesmo. Acho que isso é uma coisa importante. Segunda coisa, fazer um esporte, manter o movimento, que é uma questão de saúde, de alguma forma que eu não me lesionasse mais, ou que as minhas lesões... Então, esse é um objetivo. Fazendo um paralelo com as empresas, é o que a gente sempre fala da história de você ter um motivo genuíno para você entrar nessa jornada, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira questão que eu trago para você. Fazer as manifestações nesse momento não seria, sem um trocadilho com a natação, não seria um greenwashing. Né? Seria algo sincero, que as empresas também podem fazer no início das suas jornadas, desde que esteja claro e explícito que é um começo, que tem um objetivo, que tem um propósito genuíno, que tem... Né? O que você acha disso? Pro começo. Pro começo, cara, eu acho muito interessante e eu acho que o mais legal é você estar curtindo tá fazendo isso. Né? Desde ontem, como você contou, deu pra perceber que você está curtindo fazer isso. Não é igual muitas pessoas fazem academia... E postam assim, o de hoje está pago, meio que se livrando, me livrei da minha obrigação de fazer exercício físico, parece que é uma coisa ali chata. E acho que vale a mesma coisa, né, nesse comparativo que você fez, nessa analogia com as empresas,
eu acho que vale a mesma coisa, né? Você não tem que fazer o ESG por pura obrigação, você tem que curtir essa jornada. Porque você o mercado te obriga, né? não, o mercado está pedindo, tem que fazer agora, né? Todo mundo está fazendo agora, então vou fazer academia, né? Comparando com a gente agora. Então acho que isso é o mais importante, né? Esse valor que você dá de que está fazendo bem para você, né? E a mesma coisa as empresas, está fazendo bem para você e a empresa está gerando um impacto importante para todo mundo que está ao redor, que seja cliente, comunidade e numa expansão maior, né? Dentro dessa porcentagem também o planeta. Então acho que isso que é o mais legal de você estar iniciando uma coisa e estar curtindo fazer e estar tendo até essa vontade de começar a repercutir porque você está entendendo que faz sentido, né? Exatamente, é um movimento de dentro para fora, literalmente. Né? A segunda coisa é o início. Como você faz? E eu acho que tem um paralelo importante para a gente fazer aqui com a ESG. Então, eu poderia cair na piscina e sair nadando. Né? Eu sei nadar. Eu nado sempre, mas assim, eu não tenho técnica, eu não tenho nada. Como eu faço isso? Como eu entro nessa jornada? Então, eu procurei uma escola, eu tenho um professor que me orienta, que fica me acompanhando ao longo das aulas, que me diz como é que eu tenho que fazer o movimento, e etc. Ou seja, ele está me ensinando técnica. Que é o que a gente sempre fala aqui, da história de você ser ESG, entrar nessas 3 letrinhas que não são pouca coisa, que engloba, tem um guarda-chuva de coisa lá dentro. Então, na parte do ambiental, você tem uma série de requisitos, não só de compliance, mas também de áreas diferentes. Você tem que tratar de água, de energia, de resíduos e por aí vai. Né? Da mesma forma, o social, de diversidade, de inclusão e etarismo e muito mais. A governança, então, nem se fala. Então, você tem um guarda-chuva de coisas que as empresas que iniciam ou pensam em iniciar, mesmo que tenha essa intenção genuína lá no início, não sabem por onde começar. A mesma forma a natação. Falei, como é que eu vou aprender a nadar direito, sendo que eu já sei nadar? O que falta? Né? E isso é uma coisa importante, não precisa começar do zero. Você começa de algum... Você elege um ponto de partida. Eu sei nadar. O que eu preciso fazer? Eu preciso me aprimorar. Eu preciso fazer direito. Então procurem pessoas e profissionais que já estejam nesse meio. E assim foi assim comigo na natação. Né? Então, acho que é um segundo ponto. É um segundo ponto que é a prática, o início. Como que você faz? Por onde? Procure quem pode te auxiliar. Não é isso? 2 coisas que você falou muito importantes aí, né? E isso vale para a prática, para a ação, mas vale para o marketing também, como a gente... Isso, exatamente. Pra trazer um pouco para a tua área. Também. Eu acho que 2 coisas importantes você falou. Tanto a parte de procurar gente que entende do assunto, né? Um profissional que está ali para contribuir, para você desenvolver. Desenvolver o quê? Isso que você falou, né? Você enxergar primeiro por onde eu começo. Olha para dentro e vê o potencial que você tem. Vê em que caminho dessa jornada. Faz uma primeira análise, que caminho dessa jornada você já está, para você ter um ponto de partida. Né? E isso vai fazer você, de repente, não desanimar. Você vai entender que você, poxa, eu estou aqui, mas não é, como você disse, do zero. Né? Eu tenho um ponto de partida legal que eu posso desenvolver. E, claro, a partir disso, e aí fazendo a analogia, que está bem interessante esse papo, de você usar de colocar para fora, que seria, né, aquela maturação em que o marketing vai entender que aquilo é genuíno, que a comunicação vai entender que aquilo realmente é uma prática na empresa e vai entender, poxa, agora é hora da gente comunicar. A gente comunicar os nossos avanços, de comunicar as nossas metas, comunicar os nossos objetivos. Então a gente vai, você vê, né? A gente vai, a partir do momento que a gente dá esse primeiro mergulho na piscina, a gente vai dando as braçadas e vai, né, meio que cada braçada colhendo aí nesse caminho até o outro lado da piscina, não só os benefícios, mas as primeiras conquistas, né, as primeiras vitórias, os primeiros entendimentos, as lições que a gente tira, né, Flávio? Devolve para mim agora que você já me deu o gancho que eu precisava. Então tá. E aí entra uma questão muito importante, que é a pressa e a urgência. Que quando eu caí na piscina, eu imaginava em quanto tempo eu faria um nado de 25 ou 50 metros, se eu ia fazer nado medley, se eu ia fazer costas, em qual especialidade. E eu descobri que do básico, eu sequer sei respirar direito na água.
Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente fazer um paralelo com a questão do ESG, que é quando você inicia o processo, você de fato, nesse diagnóstico interno, você começa a perceber coisas e começa a enxergar, assim como numa terapia, por exemplo, que você descobrir coisas que você nem sabia. Sabe aquela história quando você começa a fazer uma prática esportiva qualquer, natação, musculação, qualquer outra coisa, que você começa a sentir dores em músculos que você nem sabia que você tinha? Então, é exatamente isso. E aí você descobre coisas internas que você precisa reavaliar, não necessariamente mudar, mas eventualmente mudar o rumo, que você fazia de uma forma que podia estar errada, ou pode ser melhorada, ou pode ser aprimorada. Então, não necessariamente você reinventa alguma coisa, e não necessariamente você já sai no rumo certeiro para as metas que você precisa ter. Então, eu descobri que eu preciso saber respirar. Porque quando você nada com técnica, você, além de você ter a técnica da entrada do braço, além de você ter a forma certa de bater a perna, além de você ter a forma certa de você flutuar, você tem também a forma da respiração. Você respira em qual braço, com qual frequência, como você solta o ar. Isso é uma coisa importante para que as empresas tenham em mente, de que o início da jornada não é necessariamente um caminho linear, constante, bonitinho, que você vai chegar à tua meta. O projeto nem sempre é certeiro desde o início. Ele precisa ser visto e revisto. Falam que projeto nasce para ser revisto, né? Então, a partir do momento que você inicia essa jornada, o caminho pode ser tortuoso, mas ele precisa ser seguido com consistência e tudo mais para que você chegue na sua meta. O que você acha disso? Perfeito, não, eu acho que é isso mesmo. Não tem... É o que a gente sempre fala assim, né? Não tem receita pronta, não tem trilha assim que a gente possa desde o início dizer como que tem início, meio e fim. É uma jornada de experiências, de aprendizado, com o passar do tempo de ensinamentos, né? Que acho que depois que a gente também absorve uma porção de coisas, a gente vai começar a contribuir para o mercado, quer seja o nosso, quer seja contribuir para a educação das pessoas que consomem o nosso produto. Então é um pouco de tudo. E acho que aí que está o sabor dessa história. Eu, pelo menos, sempre gostei muito disso. Eu sempre fui um cara que tive dificuldade em desenvolver trabalhos que tinham muita rotina. Assim. Eu gosto de ter o inesperado, né? De ter aquela página em branco para fazer todos os dias. Então, eu sempre gosto de comparar esse termo do ESG assim, que como a gente é um campo que ainda precisa de muito desenvolvimento, acaba sendo uma troca constante de aprendizado e ensinamento até a gente chegar a entender o nosso lugar aí de contribuição nessa agenda. Perfeito, eu tenho um problema sério com essa questão da rotina também. E aí, por fim, para a gente encerrar essa metáfora, eu acho que entram de fato as metas. E as metas, eu já estou percebendo, apesar de estar no início, que as metas serão revistas ao longo do tempo. Quando a gente conversou com a Ana Mesquita, se não me engano, no episódio 43 aqui do Pariponto, e a Ana Mesquita é uma grande incentivadora. Eu já pensava em fazer natação e depois que a gente conversou com ela, se você não assistiu, volta lá e assiste, né? Que foi a pessoa que atravessou há 30 anos o Canal da Mancha. Ela nos disse, no livro dela consta isso, que quando ela nada, é o momento dela de reflexão, de pensar. Então eu vou te dizer que eu me apoiei nessa fala e nessa percepção da Ana. A minha meta, o meu lucro nessa história toda, eu quero aprender a nadar de uma forma em que eu nade com uma fluidez tamanha que eu possa pensar e refletir embaixo d'água. Eu assisti uma entrevista do Abílio Diniz uma vez, e ele disse que ele parou de fazer natação exatamente porque era um esporte muito solitário e que ele ficava pensando muito nos problemas. Então ele foi para a academia para conversar com as pessoas e tudo mais. E eu estou buscando exatamente o oposto. Algum lugar, na natação, claro, algum lugar em que eu possa refletir e pensar mais de uma forma fluida, enquanto eu nadar de uma forma que me permita pensar e refletir das coisas. Essa é uma das metas. O lucro óbvio seria eu bater tempo, eu ganhar medalhas,
eu competir em alto nível, né, disputar competições, que a gente pode traçar um paralelo no ESG, que o lucro, óbvio, é aumentar vendas, engajar mais, ou trazer mais consumidores para sua página, não é isso? Criar percepção, mas nem sempre o lucro é óbvio. Nem sempre o lucro é óbvio nessa história. Nem sempre a meta é a meta mais evidente, a mais óbvia. Né? Então, as minhas metas serão revistas. Eu estou na 3ª aula de natação. Então, muito provavelmente, isso daí vai aumentar, né? ou vai mudar. Mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Traçar as metas mais genuínas no início e você caminhar e revê-las ao longo do tempo. O que você acha disso? É importantíssimo. Acho que nada também tá definido para sempre, né? Como gostam de dizer no mundo corporativo, nada está escrito na pedra, né? Em definitivo. Então, acho que é importante você ter a visão do que aquilo faz sentido dentro da sua companhia, do que aquilo vai fazer, como eu já disse, bem interna e externamente, né? Como negócio. E nada demais de você rever isso ao longo do caminho, entender que você pode aprimorar, né, numa questão X, um momento agora de eu olhar mais para o E, agora eu vou olhar mais para o G, ou agora eu vou dar atenção ao S, sem problema nenhum. Acho que isso aí faz parte da trajetória aí de ESG que a gente tanto fala aqui semanalmente, né, Flavião? É isso aí. Eu acho que o importante é mergulhar nessa. Ó, eu tinha que soltar. Eu tinha que soltar. Foi boa. E conta aí, qual que é a sua... Como é que anda a sua piscina aí? Como que você está dando as suas braçadas aí como sociedade, né, como um cidadão civil aí enxergando o ESG, a sustentabilidade e como empresa também. Conta pra gente como tem sido aprender a dar essas braçadas, esses mergulhos aí, como o Flávio disse. É isso aí. É sempre muito importante a gente discutir e não tenha medo de rever, pensar, refletir. Isso também faz muito parte dessa história toda. Certo, Flávio? Perfeito. Então a gente te espera no próximo Em Pauta e, claro, também na quarta-feira, um episódio fresquinho, novo, com super convidado. E você também é o nosso convidado que está aqui com a gente. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Fernandes Salles. Esse foi mais um Pare Ponto em Pauta. A gente se vê no próximo. Até lá.